Você já ouviu falar a respeito de Lilith? Existe uma lenda, uma história que foi a primeira mulher de Adão e muita gente acaba tendo dúvida, né, desse assunto. Vamos falar sobre isso hoje no Sem Limites? Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí no YouTube, põe seu dedinho lá no like, dá o joinha aí, se inscreve também no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Quer mandar um comentário? Manda, é muito bem-vindo. Compartilha também esse vídeo aí com todo mundo, principalmente quem te perguntar desse assunto, né, desse tema. Às vezes eu recebo algumas perguntas de pessoas da igreja, né, e eu tenho recebido essa pergunta: quem foi Lilith? O que a Bíblia fala a respeito de Lilith? Então, para falar desse assunto, está aqui comigo a Bispa Camille e a nossa terapeuta, pastora Ana Paula. Oi para vocês que estão em casa, oi bispos. Tudo bem, Aninha? Você já ouviu falar de Lilith? As pessoas perguntam. Camille falou que nunca tinha ouvido falar. Não, eu tava falando assim, gente, só que vou fazer 24 anos de convertido, eu sou crente. Eu fui ouvir falar sobre essa mulher, acho que uns 2 anos atrás. Nossa. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa figura, esse personagem, vou falar assim, né? Então... E acaba que essas questões, muita gente se atenta muito a isso, né? E acaba gerando dúvida, gerando questionamentos. E eu vejo que muitas vezes esses personagens, essas figuras bíblicas, né? E até não bíblicas, né? Muita gente fala, mas o que a Bíblia fala de dinossauro? Né? O que a Bíblia fala de alienígena, de vida em outro planeta? E aí as pessoas elas ficam focadas nisso. Isso não vai levar a gente a nada, né? Mas muitas vezes esses personagens vêm como um questionamento da veracidade bíblica, né? Então, para você que está aí nos assistindo entender, de acordo com a lenda, né? De acordo com Lilith surgiu na Idade Média e ela é colocada nessas histórias, não tem nada na Bíblia, né? A Bíblia não cita a Lilith. A Lilith foi criada, essa lenda, essa história, na Idade Média. E dizendo que ela foi a primeira mulher de Adão. Que antes de Eva, existia uma outra mulher criada por Deus também, chamada Lilith. E a história conta que Lilith ela não queria se submeter sexualmente a Adão. Então ela acabou se rebelando e aí Deus teve que criar Eva por causa disso. Né? Aí que vem a história de Eva Lilith foi criada igual Adão, do barro e tal, e aí Eva saiu da costela para poder a mulher se submeter ao homem, né? Mas Lilith, até ela virou um símbolo do feminismo. O feminismo acredita que Lilith foi a primeira mulher e que ela já era independente e que ela já era empoderada, né? Vamos falar assim. Essas histórias, eu estava lendo um pouco sobre isso, eles trazem tanto essa questão do feminismo que dizem que Lilith negou o paraíso, né? Ela disse que ela não queria mais participar do paraíso porque era muito entediante para ela estar no paraíso. Então imagina, né? Uma figura que é criada por Deus e se... Não faz o menor sentido, né? Não tem nexo. Então, mas acaba que muitos cristãos, muitas pessoas que estão, até pessoas novas na fé, que estão conhecendo Jesus, elas ouvem falar dessas histórias e aí elas começam, mas peraí, então teve uma primeira mulher, né? Poxa, mas e aí? Mas a Bíblia não fala nada. E aí começa a gerar um monte de dúvida, questionamento, que no meu ponto de vista não vai levar a nada, né? Não lugar nenhum, nem um pouco. É o que Paulo fala sobre isso. Depois eu vou achar o texto do apóstolo Paulo, que ele fica falando, vocês ficam aí preocupados com fábulas, com um monte de coisa, foca naquilo que é importante, né? Então, existe essa história de Lilith. O único lugar na Bíblia que a gente vê essa palavra, que é uma palavra hebraica, que em algumas traduções é traduzido como fantasma,
em outras é traduzido como seres noturnos, é lá no livro de Isaías, mas não tem nada a ver com essa história de Lilith, né? Dessa história dessa personagem. Então, vamos chamar o primeiro vídeo da internet, que já fala um pouco do que é, né? do conceito dessa figura, e a gente vai continuar conversando aqui a respeito desse tema. Pode soltar, por favor. Você sabe quem foi Lilith? Diversos mitos afirmam que Lilith foi a primeira mulher criada por Deus. Na Bíblia, uma das possíveis interpretações dá a entender que Lilith foi excluída do livro de Gênesis por não aceitar ser submissa a Adão. Eles teriam sido criados do mesmo pó da terra. E no primeiro ato sexual, Lilith se recusou a ficar por baixo de Adão. Como Adão não aceitou, ela fugiu do Jardim do Éden. Outro ponto que reforça esse argumento seria a reação de Adão ao dizer: esta sim, quando Eva foi criada a partir da sua costela, como se houvesse outra mulher. Essa passagem deixa subentendido que sua primeira parceira não correspondeu aos requisitos que se esperava da mulher. Além disso, para as religiões patriarcais, Lilith é uma vilã, já que foi uma mulher de sexualidade livre e que desobedeceu ao marido. Olha aí que legal, acho que esse vídeo Resumiu, né? resumiu bem, esclareceu bem o assunto, né? Então, o único lugar que aparece a palavra Lilith é Isaías 34:14. Quando ele escreve essa palavra, o significado dela é fantasma ou seres noturnos, né? Que conota até essa situação de demônios, né? De manifestações, né? Demoníacas. E também, como foi dito ali no vídeo, né? Isaías, ele viveu 700, 800 anos antes de Cristo. Então, na época que surgiu essa lenda, essa história de Lilith, Isaías nem tinha existido. Foi depois de Isaías, Isaías já tinha morrido. Então, o que a gente entende? Que essa citação de Isaías não tem nada a ver com a Lilith, que é a primeira esposa de Adão. Dia, né? Essa Lilith falada hoje em dia, né? É anterior a isso e é uma palavra judaica que ele usou ali. Então, a Bíblia não fala de Lilith, a Bíblia não fala dessa primeira mulher de Adão. É uma figura que surgiu fora do contexto bíblico, mas acabou sendo aceita pelo judaísmo, né? E aí é uma coisa que a gente questiona também às vezes, né? Por que o judaísmo incorporou essa lenda, essa história? Eles começaram a acreditar que existiria essa figura, né? Porque nos escritos bíblicos não cita Lilith, a primeira mulher foi Eva, né? E aí é muito, como é que fala? É muito apropriado, é muito cômodo, é muito... já que tem essa lenda e a gente quer deturpar a Bíblia, né? A gente que eu falo são as pessoas contrárias à palavra de Deus, contrárias ao cristianismo, à doutrina do cristianismo, aí fica muito propício para elas pegar a figura de Lilith e falar, aí ó, primeiro não foi Eva, né? Não foi uma mulher submissa, não foi uma mulher criada por Deus, né? Apesar de que Eva já foi lá e comeu do fruto proibido, né? Se ela fosse submissa mesmo. Se ela fosse mesmo, né? E já não, Eva já não está com tanta moral assim, né? Mas acharam uma outra para simbolizar o quê? A rebelião contra Deus, o fato da mulher não precisar do homem, né? Vamos colocar assim, é uma das bandeiras do feminismo, né? A mulher ser uma figura até acima, né, do homem, não... inclusive a Bíblia, quando ela fala de submissão, não fala de que o homem está acima da mulher, né? Os dois estão juntos ali na mesma missão, mas o feminismo quer colocar a mulher acima. Aí depois a gente pode falar do feminismo aqui, né? A gente pode entrar nesse assunto. Eu acho até que a gente já gravou um programa, né? Isso que eu ia falar aqui de novo, esse assunto não, para. Sobre feminismo. Então, aí o feminismo se apropria de Lilith e, não, a gente acredita que foi Lilith, então a gente tem que seguir ela, né? Não uma mulher santa que vai temer a Deus, que vai fazer a vontade de Deus, família, né? O lar. É super contraditório. Eu estava fazendo um paralelo aqui na minha cabeça, que na hora que eu estava vendo o vídeo, estava falando lá, né, que eles associaram a imagem dessa mulher
aos adultérios, às doenças sexualmente transmissíveis. Eu falei assim, gente, quando você vê uma manifestação demoníaca hoje que uma pessoa está nessa condição, é a pombagira que está tomando conta lá, né? Não é a figura de Lilith que manifesta, é a pombagira que é, né, como se diz, que influencia essa área. Então, assim, é muito... acho que essas próprias pessoas, né, que criaram essa ideia desse personagem, eles mesmos ficam meio perdidos, porque é tanto assunto, né, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e eles mesmos não chegam a um ponto, vamos falar assim. Eu estava pensando aqui, quando que, assim, acho que cada um de nós ouviu essa palavra, esse chamado para essa palavra, em um tema diferente, né? Eu escuto muito com as minhas amigas, as meninas da faculdade, elas falam muito sobre Lilith no sentido de buscar novamente voltar a ser feminina. Com a questão do feminismo, eu tô achando interessante a diferença, né? Com a questão do feminismo, o feminino ficou muito perdido, né? A mulher ficou muito independente, masculinizada. Muito sozinha, masculinizada. Então, as meninas, elas buscam muito, assim, como fazer coisas para voltar a ser feminina, para entrar na energia feminina, como elas falam. Que a gente fala de energia feminina nada mais é do que o comportamento, né? Entrar no comportamento do que é esperado de uma mulher dentro da missão familiar, dentro daquilo que Deus propôs para a mulher mesmo. Então, as mulheres que hoje estão perdidas com o feminismo, com tudo que está acontecendo no mundo, buscando voltar a ser femininas e aprender a se comportar como a mulher que a Bíblia já ensina, né? Elas buscam essas referências e aí elas isso é muito comum na sociedade, né, Ana? Eu vejo assim, tem muita coisa, até parece que vira moda, né? Então vem a revolução sexual na década de 60, aí a mulher começa, aí vem o feminismo, ganha muita força, e aí a mulher vai para um outro extremo. Aí ela chega lá e ela começa a perceber que, puxa vida, não era isso. Eu achava que quando eu fosse independente, eu ganhasse meu próprio dinheiro, eu cuidasse da minha vida, não tivesse que casar, ter filho e viver o que normalmente as mulheres, né? Minha mãe viveu, minha avó viveu, e eu vou viver uma vida diferente. Agora eu vou ser mais feliz, eu vou ter uma vida melhor. Aí ela chega lá naquele ideal e vê que não. Naquele ideal que ela idealizou. Não ela, a sociedade, né? Mas que incorpora indiretamente, acaba incorporado dentro da pessoa, né? Do ser, do indivíduo. A gente acaba... Claro, a sociedade coloca uma coisa, né? Tem uma insatisfação. Tem mulheres insatisfeitas com ser casada, ser mãe, né? Aí ela pensa assim, não, o ideal é esse. Então vamos buscar esse ideal. Aí é uma luta que começa lá atrás e vai passando o tempo, vai se conquistando muita coisa. Aí chega no ápice, né? Chegamos naquilo que a gente via que era o ideal. Aí quando chega lá, não era bem isso. Não era bem isso, eu tô com saudade de ser feminina. Eu quero ser mãe, eu queria ter um marido, uma família, eu quero... Porque tudo que a gente faz para fugir do propósito, né? É igual o jovem, ele pensa, eu vou fazer 18 anos, aí eu vou poder beber, fumar, usar droga, vou me prostituir. Aí ele acha que ele vai ser feliz daquele jeito ali, né? Mas ele está fora do propósito pelo qual ele foi criado. E entra em algum exagero, né, bispo? Aí vai para um extremo. E toda vez que a gente está fora do propósito pelo qual a gente foi criado, que a gente vai para um extremo, não é ali que você vai encontrar a felicidade, né? E a gente tende a buscar o outro extremo quando a gente está em uma ponta, né? Então, a mulher que estava muito sem voz, muito calada, vivendo tantos excessos, porque a gente também precisa falar que, assim, nós não somos feministas, nós também não somos machistas, né? Existe o papel do homem e da mulher, a gente já falou muito disso. Muita coisa foi bom, né? Porque é o que você está falando, né, Ana? Tinham mulheres que sofriam violência doméstica, violência sexual. E não tinham voz, tinham que ficar caladas. Tinham que ficar caladas, né? Às vezes o marido vivendo em adultério e ela, para não se separar, porque era meio que marginalizada, ela ficava ali. Então, essas questões, realmente, essa evolução foi positiva. Mas aí foi para um extremo de... Vai para o outro extremo. Estava no extremo de não ter voz, aí quer ter só a voz dela, né? Então, Isso. é interessante porque, assim, a busca pela Lilith, na minha realidade, assim, nas pessoas que estão ao meu redor, quem me pergunta sobre Lilith, que quer saber mais, até na Bíblia, achando que está escrito na Bíblia alguma coisa sobre Lilith, são mulheres que estão buscando voltar para esse papel, que é o papel que Deus nos criou para ocupar mesmo, que é o papel de ser
a mulher feminina, a mulher, né? Não a mulher que está buscando tirar o lugar do homem, a mulher que é livre, ela é livre para ter o propósito dela, a mulher de Provérbios 31, né? Então, é muito interessante isso, assim. Eu vejo as pessoas perguntando de Lilith nesse contexto. Na igreja, as pessoas perguntam também sobre Lilith? Perguntam, mas perguntam com essa dúvida. Ah, tá na Bíblia, onde que fala? Eu ouvi falar que teve uma primeira mulher de Adão. Aí a pessoa, por exemplo, é muito fácil de desmistificar Lilith através da Bíblia. É só você ir lá em Gênesis, você vai ler a criação. Então, primeiro, você vai ver que Deus criou homem e mulher não para competir um com o outro. Porque Lilith é meio que uma competidora, né? Ela quer ser a protagonista, ela não submete a Deus, não submete ao Adão. É uma antecessora de Lúcifer, né? Vamos falar assim, né? Pronto. E aí você vai lá no texto. Então, por exemplo, você não vê sobre Lilith em Gênesis. Você não ouve falando nada. Nenhuma, né? Em Gênesis 1, 27, quando Deus fala, criamos o homem e a mulher, nossa imagem, nossa semelhança, aí lá só fala de Adão e Eva. Né? Homem e mulher foram criados, Adão e Eva. Eva saindo, logo no capítulo 2, aí conta melhor a história, aí Eva saindo do... Até tem gente que fala, porque tem 2 momentos de criação na Bíblia, né? Gênesis 1, lá em Gênesis 1, inclusive, não dá o nome de Eva para a mulher. Fala que Deus criou o homem e a mulher. Deus está criando um espírito, né? Gênesis 1. Aí Gênesis 2, aí conta a história do homem feito do barro, da mulher ser tirada da costela de Adão e tal. Aí tem muita gente que pegou essa história de Lilith e fala, não, a Lilith é a mulher do Gênesis 1 e a Eva é a do Gênesis 2. Ai, para. Né? Mas o Gênesis 2 está detalhando o que está em Gênesis 1, né? 27. Então, a Bíblia fala que a serpente que enganou a mulher foi justamente o diabo. Lá em Apocalipse confirma isso, e não Lilith, né? Apocalipse 12, Já 9. sei, a serpente era Lilith. Não, então... que as pessoas A defendem serpente isso. era ela. Eu estava lendo vendo vídeos, né, sobre as... Não viu, Camila? Eu Cuidado. sei que não. As Gente, discípulas olha, de Lilith, né? cuidado, digamos gente, assim. vai falar que a bispa falou que... Olha, não é, viu, gente? Tá falando no contexto aqui. A bispa está sendo irônica, mas é uma coisa que as Exatamente. pessoas realmente dizem. Eles falam que a Lilith saiu do paraíso porque quis sair, Foi expulsa, depois né? descobriu que Eva estava lá e aí voltou como serpente para enganar a Eva. Então, uma criatividade imensa, né? É uma história que inventaram, viu? Porque a Bíblia só tem uma. A palavra de Deus é única. Né? Não tem como nem acrescentar, nem pôr, nem tirar nada de lá. É uma palavra só. E como Lilith tem várias outras figuras, né? Vários outros personagens mitológicos da história que foram criados e não estão na Bíblia. Né? E eu acredito que neles como lendas, como alguém foi lá, criou e foram contando a história até virar verdade, né? Mas não estão na Bíblia. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Pode soltar, por favor. Quem foi Lilith? Será que Adão teve mesmo uma mulher antes de Eva? Bom, Lilith era uma deusa da Babilônia ou da Mesopotâmia que estava ligada a ventos, a tempestades e até mesmo às enfermidades que as pessoas recebiam. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia e lá foram influenciados pela Babilônia. Por isso, quando eles voltam no Talmud hebraico por volta do século IV, terceiro antes de Cristo, Lilith é mencionada. E na Idade Média, os judeus místicos passam a dizer que a mulher que foi criada em Gênesis 1, essa seria Lilith, e que porque ela se rebelou, não se colocou numa posição de submissão a Adão, Deus fez uma outra mulher e essa seria de Gênesis 2. Mas eu quero deixar claro para vocês aqui que isto não é bíblico, isso é uma interpretação mística e não tem absolutamente nada a ver com a ortodoxia, com a verdade da palavra de Deus. Deus fez Adão e fez Eva. Lilith não existe. É simplesmente uma figura da mitologia babilônica que acabou influenciando os judeus. Aqui, e é importante essa palavra que ele usou, né? Acabou influenciando os judeus. Né? Todas essas figuras, todas essas criaturas, essas situações
que são criadas na cabeça de alguém e que vêm para questionar a Bíblia, questionar o cristianismo, né? O intuito é esse, é influenciar de uma forma negativa. É tirar a pessoa que está ali servindo a Deus, ela está ali acreditando na palavra, aí vem uma Lilith da vida, não, mas peraí, então a Bíblia ocultou isso? Não, mas por quê? Aí a pessoa ela começa a ter dúvida, porque ela foi influenciada por essa história, e aí ela sai do foco, ela sai do propósito, né? Que é a mesma maneira que o povo de Deus se corrompeu lá atrás no Velho Testamento, né? Deus falou para o pessoal não casar com pessoas de fora porque traziam os ídolos e aos poucos, sem perceber, a gente acabava misturando, né? Misturando a cultura, trazendo a forma de... alterava a nossa forma de adorar a Deus pelas tradições pagãs, por tudo que tinha como ensinamento de outras religiões, de outras crenças. E aos poucos o povo de Deus foi se perdendo. Então, dessa mesma maneira, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque através dessas questões a gente pode acabar aceitando no nosso meio, no nosso coração, na nossa mente, coisas que não estão na palavra de Deus e que a gente precisa sim confrontar e falar sobre, né? Que às vezes indiretamente ou até diretamente, né? Mas hoje as coisas estão acontecendo, né, de forma sutil, né? O diabo ele não é escancarado, ele vem sorrateiramente até vai se embrenhando ali. Mas é isso que você falou, a gente tem que tomar cuidado, né? Olhar com atenção, ter, né? Não apenas os seus olhos, não para ver, mas enxergar, olhar de frente de enxergar. Tem que ter olhos para enxergar, né? E não ouvidos para escutar, eu vou ouvir. Existe uma diferença entre eu ouvir e escutar uma coisa. Então, é essa percepção que a gente precisa ter, porque às vezes as influências acabam... Eu li um texto de Isaías, de Jeremias, essa semana, estava até procurando aqui. Deus fala assim, ó, essas nações que servem outros deuses, elas não abandonam esse Deus, elas não ficam mudando de Deus. Então, quem segue Baal é Baal. Vem geração, Baal, Baal, Baal. Aí ele fala, por que vocês ficam me trocando? Por que toda hora que aparece um negócio novo, aparece um negócio diferente, vocês se rebelam contra mim e começam a seguir outros deuses, né? Se prostituindo. Aí ele compara a prostituição, né? Eu achei interessante, né, Deus falar isso, porque quem está servindo um Deus ali que não existe, que não é Deus nada, que é uma coisa criada pelo homem, está fiel. E quem serve a Deus, às vezes a gente fica na dúvida, fica, será que é isso mesmo? Será? Não, a fé, ela precisa trazer em nós uma convicção, né? E essa convicção que nos mantém no caminho, mesmo diante das distrações, mesmo diante das ciladas. Se Eva tivesse convicta, ela não tinha comido do fruto, né? Mas quando a serpente fala com ela, é certo que não morrerás, pelo contrário, você vai ser como Deus. Aí ela cai naquela conversa ali e não tinha um porquê disso, né? E o pior disso é que isso ainda vem com a máscara de inteligência, né? As pessoas falam isso, estava vendo esse vídeo, a menina falando, não, porque Lilith é muito inteligente, porque já que ela era muito rebelde, ela foi rebelde, a rebeldia te exige inteligência. E é exatamente o contrário, né? Se eu sou inteligente, eu vou me apegar aos princípios que eu acredito. Não ficar sendo influenciado por qualquer pessoa que aparece com uma história. Eu acho que a internet hoje ela é mestre em trazer histórias muito convincentes. Exatamente. E se a pessoa não estiver focada e convicta ali naquilo que ela acredita, ela começa a cair nessas histórias e ela é muito facilmente enganada. Na internet fica fácil, porque vem aquela pessoa que está bem vestida, com o melhor sorriso, usando todas as técnicas de oratória, de persuasão, de tudo. Aninha, você tem um livro aí para apresentar para o pessoal? Aqui sempre temos um livro ótimo, né, gente? Bispo Robson Rodovalho, livro Rosto de Pedra, maravilhoso para que você consiga encontrar firmeza nas crises que você está passando na sua vida e referências bíblicas de como alcançar o sucesso nessa situação. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. E aí, gente, só para fechar, a gente tem mais um minuto aqui. Lilith é colocado também como sendo um demônio, né? E muitas pessoas também fazem esse questionamento. Já que Lilith não foi a primeira mulher de Adão, Lilith não existe, mas será que existe mesmo um demônio? Ou será que demônios existem? Talvez é um tema para a gente tratar aqui, né? É um tema interessante. Falar de batalha espiritual, porque a Bíblia fala lá em Efésios 6, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades,
contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Então tem demônio, a gente tem que saber como Exatamente. vencê-los. Como né? vencê-los, como lutar, né? E Paulo está dando a dica aí aos Efésios e para nós também, né? Pedro fala, né? O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge. A gente sabe que o diabo ele não é onipresente, então ele precisa dos demônios para poder agir. A Bíblia fala que quando Lúcifer caiu do céu, 1/3 dos anjos vieram com ele, né? Que são os demônios hoje. Então, é um tema legal para a gente falar um pouco mais para frente, né? Estamos chegando ao final, pessoal. Obrigado aí pela sua audiência de sempre. Você que está sempre aí na Gênesis, na Sara Brasil FM, pelo YouTube. Tá no YouTube? Deixe o seu like, né? Se você gostou desse programa. Se inscreve aí no nosso canal. Quer conhecer a gente? Como que faz, Bispa Camille? Você que está aqui em São Paulo, é só vir aqui na Rua Augusta, número 2027, todos os domingos, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. Vem receber uma palavra de Deus para sua vida. E você que não está em São Paulo, mas quer participar do culto conosco, entra no site saranossaterra.com.br, na aba Igrejas. Lá você encontra o endereço de todas as nossas igrejas, horários de culto. Vai ser um prazer ter você conosco recebendo uma palavra de vitória para a sua vida. É isso daí. Gente, valeu, que Deus abençoe muito. Forte abraço, fica na paz.